Lição número 14. O primogênito dentre os mortos. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Colossenses 1, 18. Por que a Escritura ensina que Cristo é o primogênito dos mortos, se o primeiro que morreu foi Abel? É verdade que ele é o princípio de tudo, como sabemos. Mas ele não é apenas o princípio da criação de Deus. Ele é de fato o princípio em tudo. Pois tudo que é de bom, tudo que vem à raça humana, só pode vir se primeiro for dado em Cristo. Enoque e Elias, por exemplo, que foram trasladados sem ver a morte, só puderam ser levados, porque em Cristo isso se tornou possível. Eles o foram pela promessa de alguém que viria um dia e tornaria possível que um ser humano fosse levado ao céu, pois ele é o caminho. Entenda, Cristo não abriu um caminho, ele é o próprio caminho. Isso quer dizer que se Cristo pecasse, sendo ele o caminho, Enoque e Elias teriam que voltar, pois foram ao céu como todo ser humano tem que ir, ou seja, pelo caminho que é Cristo. Cristo, sendo o primeiro, o princípio da vida, tornou possível a Enoque e Elias adentrar a vida eterna, como exemplo daqueles que não conhecerão a morte. E assim também Cristo, sendo o primeiro dos mortos, torna possível a todo aquele que morre poder ressuscitar e adentrar as mansões celestiais um dia, assim como as primícias que foram levadas com ele por ocasião de sua subida ao céu. A sepultura de Moisés, seu corpo, não foi achado, porque Cristo tornou possível a ressurreição, assim como Lázaro e finalmente todos os que com ele ascenderam ao céu após sua ressurreição. Ademais, Abel, Moisés e todos os que morreram, desde o primeiro ser humano que morreu, nenhum deles de fato morreu. Todos dormiram, tanto maus como bons, pois todos um dia irão ressuscitar, mesmo aqueles que participarão da segunda ressurreição. Jesus foi o único até aqui que morreu de fato, pois morreu a segunda morte. O único que foi ao inferno, sofrendo a segunda morte, como atesta a Escritura. Nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no inferno, nem a sua carne viu a corrupção. Atos 2:31. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Atos 2:27. Assim, ele de fato é o primogênito dos mortos, ou seja, o primeiro e único que de fato enfrentou a segunda morte e a venceu. Cristo torna-se o primeiro que dela voltou, pois todos estávamos destinados à segunda morte, mas tendo ele vencido a mesma, tornou possível a todos nós evitá-la, livrando-nos dela, ou seja, ele venceu o inferno por nós, visto que seria impossível a nós mesmos vencer. Pense nisso. Lembre-se, de graça recebeste, de graça dai. Então, comente, compartilhe, inscreva-se no nosso canal e que Deus seja contigo.